Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui nesse plantão glorioso, primeira edição, curtindo um pouquinho aqui o finalzinho de férias, né, galera? Piscininha aqui na sede do Botafogo. Galera, vou falar, né, dessa derrota do Botafogo, não tem muito que a gente justificar. É o calendário brasileiro pesando e talvez algumas escolhas também no início do ano, né, nesse elenco, pesando para baixo, né? Mas não acho que seja terra arrasada, nada disso, longe disso. Eu acho que esse time tem muito mais maturidade do que o time do ano passado para encarar um resultado adverso como esse diante do Cruzeiro, logo no início do segundo turno, né? Então que seja logo antes, para que a gente tenha tempo de consertar e fazer as coisas serem bem melhores do que foram no ano passado. Vamos falar sobre essa maratona de jogos e vamos falar sobre o que precisa ser consertado para ontem, depois da vinheta. Olha, interrompeu o plantão do Guilherme rapidinho pra gente trazer uma notícia que pegou a gente de última hora aqui, que foi a contratação do Mohamed Al-Arouche, meio-campista do Lyon, formado pela base do Lyon, atleta de 20 anos, chega pro Botafogo, formação dada diretamente lá do jornal francês L'Équipe, né? Segundo aí a reportagem do L'Équipe, ele vem em definitivo pro Botafogo, né? O atleta já faz parte da holding do John Textor, onde foi dado o aval na contratação do atleta. E ainda segundo a reportagem, o atleta que escolheu vir para o Rio de Janeiro, vir para o Brasil, por uma mudança de ares, né? Passou por problemas pessoais recentes e escolhe a vinda para o Brasil para essa mudança de ares e uma espécie de recomeço na carreira do jovem atleta de 20 anos. Já foi convocado para a seleção sub-19, né, da França, e aí escolhe o Botafogo para essa mudança de ares, para esse recomeço na carreira, o Mohamed Al-Arouche. Claro que a gente vai trazer depois um conteúdo aqui mais completo no GG, explicando quem é o atleta, como joga o Mohamed Al-Arouche, explicando as suas características principais e como ele pode atuar nesse time do Arthur Jorge. É isso, só entrei aqui para poder dar essa informação para vocês, para o vídeo ficar um pouco mais completinho, que foi informação de última hora agora, nesse domingão, pegou a gente de surpresa. Eu resolvi trazer aqui só numa espécie de adendo do vídeo do meu amigo Guilherme Cardoso, que já está de volta com vocês, beleza? Ó, vamos lá, para começar esse vídeo, sem querer colocar ninguém como bode expiatório e tal, mas existe um critério para você formar um elenco vencedor. Existem critérios para você ter um elenco competitivo em todas as frentes, né? E uma parte desse critério é que você não pode ter jogador que não tenha o tamanho do desafio. Alguns jogadores já demonstraram que estão muito abaixo do que se espera numa temporada de alto nível. E o Lucas Alter é um desses jogadores. Jogos pequenos, jogos menores, ele fez dupla de zaga com Bastos e dá para dizer que não comprometeu. Mas os jogos em que o Lucas Alter compromete, ele compromete muito, ele compromete o resultado do jogo. A partida de ontem não foi só o Lucas Alter, foram muitos jogadores que estiveram bem abaixo da rotatividade normal do Botafogo. A rotação muito baixa de Romero, de Marçal, dos jogadores de frente que deram trabalho ao Cássio, mas foram ineficientes. Então assim, não foi só o Lucas Alter, mas o Lucas Alter é um tipo de jogador com o qual você não pode contar num jogo grande. O Bastos é expulso, o Barbosa é expulso, botar para levar um cartão amarelo, já levou um cartão amarelo, tá para levar outro, você precisa mexer, você vai botar o Lucas Alter? Ele não vem demonstrando ser um jogador de partida grande. E num time que está em 3 frentes, você precisa de jogador assim. A gente está no mercado, que venha o Tuta e que seja um jogador desse nível. Afinal de contas, é um jogador que está acostumado a disputar título lá na Alemanha. Foi campeão da Liga Europa. Diferente do Lucas Alter, né? Que apesar de ter sido campeão no Atlético Paranaense, teve um pequeno tempo ali como titular. No Goiás foi titular, mas o Goiás foi rebaixado. Então, para o Botafogo, para o tamanho do desafio do Botafogo, eu não vejo o Lucas Alter tendo espaço. Não vejo mesmo. E é um jogador que é perigoso até nas partidas contra a Juventude, contra o Atlético Goianiense. E repito, galera, não é fazer a caveira do jogador. Eu tenho uma opinião de que eu não vou vaiar jogador no meio do jogo, mas a torcida já perdeu a paciência com o Lucas Alter. A torcida já não tem paciência com o Lucas Alter. São erros que normalmente geram oportunidades de gol. Foi o pênalti ridículo que ele cometeu no jogo contra o Cuiabá, que poderia ter custado a vitória.
E ontem uma atuação muito abaixo do normal para um zagueiro de líder do Campeonato Brasileiro. Sobre o Hugo é isso aí, galera. O Hugo como lateral é isso aí. Não dá nem para botar na conta do Hugo, porque o jogo já estava 2-0, seria uma puta injustiça. Mas é um jogador com quem você não pode também contar. Fez boas partidas ofensivamente, como lateral, mas defensivamente é uma draga, né? E um jogador que entrou ontem num ritmo muito diferente. Ele entrou num ritmo de treino, numa partida que precisava de alguém entrando no ritmo de final. Então precisava correr para empatar aquele jogo. Isso não aconteceu, né? Então a gente fica muito preocupado porque numa ausência do Cuiabano e no jogo que o Marçal tá mal, você tem que contar com o Hugo. Já que o Luiz Segovia no elenco, ele praticamente não existe, né? Como se fosse um fantasma. Ele tá ali, você tá vendo, mas na verdade ele não tá ali não, é ilusão de ótica. Não é possível, eu não consigo entender o que acontece com o Luiz Segovia nessa relação dele com o Botafogo, dele com o Arthur Jorge. Tem coisa para melhorar? Tem. Isso ficou claro. Mas acho que esse time tem muito mais maturidade, tem jogadores muito mais maduros para levar em conta um revés na primeira rodada do retorno do que o do ano passado. E que a bomba estoure logo agora, que a gente perceba que precisa realmente trazer um zagueiro mais confiante, que a gente precisa trazer jogadores realmente que possam desequilibrar uma partida, porque estamos sem Júnior Santos, que vinha sendo ponto de desequilíbrio, sem o Eduardo, que contra o Red Bull Bragantino num jogo difícil, no talento individual resolveu. Ontem precisávamos do talento individual, não teve. O Botafogo até não fez uma partida tão ruim, o Botafogo não fez uma partida péssima. Fez uma partida em que ofereceu muito perigo à meta do Cruzeiro. Mas isso não foi suficiente porque talvez fosse uma partida para que a individualidade sobressaísse. E não tivemos condições, não houve jogadores capazes disso. No segundo tempo, a causa estava praticamente perdida. O Arthur Jorge tentou mexer, mas aí não deu, né? E aí, por que ele escala um time misto? Ele falou que não era misto, não. Enfim, ele falou, mas eu digo, era time misto sim. Porque quando você coloca 6 jogadores que não fazem parte do time titular, é um time misto, né? Isso vai acontecer mais vezes. Jogo contra o Atlético Goianiense provavelmente vai meter um mistão. Jogo contra o Juventude vai meter um mistão. Agora, ontem foi o Cruzeiro. A gente precisa valorizar também o nosso adversário. A gente precisa valorizar o adversário que nos bateu. Porque se nós diminuímos o adversário que venceu a gente está diminuindo o próprio Botafogo. O Botafogo jogou até determinado momento para buscar o empate e a virada. Pois a causa 3-0, a causa ficou perdida, né? Mas não dá para diminuir o que aconteceu no jogo de ontem, porque serve como uma lição importante. Agora virar a chave, tem time que está virando a chave. Chegaram jogadores experientes, caso do Fluminense. Pode até tropeçar em algum momento e tal, mas chegaram jogadores experientes, eles mexem com o brilho dos jogadores. O Alan chegou, o Alan precisa ser mais utilizado. Matheus Martins, informação é que o Botafogo vai buscar regularizá-lo para terça-feira. A gente precisa muito. Não dá para contar só com o Savarino. O Savarino tá mal, o que você faz? Mantém? Você tem que ter jogador ali, tem que ter um escape. Então vamos acreditar aí que o Botafogo vai conseguir inscrever o Matheus Martins e que a gente possa ter retornos importantes como do Cuiabano e do Marlon Freitas para voltar a dar uma dinâmica melhor nesse nosso meio-campo que ontem com o Oscar Romero não funcionou. Mas, gente, é a maratona de jogos. O Botafogo vai sentir, o Flamengo vai sentir, o Palmeiras vai sentir e nesse mês de agosto, muito mais, porque é Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. As equipes que não têm essa maratona, elas vão ter uma vantagem física. Quem tiver melhor elenco vai ter a possibilidade de fazer isso, mesclar, botar time misto. Mas ontem era o Cruzeiro, não era o Cuiabá, ontem não era o Vitória, ontem não era o Criciúma, era o Cruzeiro. E aí contra o Cruzeiro realmente fica mais difícil de você vencer, poupando jogadores que são considerados titulares absolutos. Sem terra arrasada, o Botafogo está no bloco da frente, líder ou não, a gente tem que estar no bloco da frente, independente do que acontecer nesse mês de agosto, que vai ser um mês de gladiadores, vai ser um mês de guerra, na bola, Libertadores e Copa do Brasil, e que saiamos vivos em todas as frentes. Eu fico por aqui, beijo grande no seu coração, saudações alvinegras, fui!